chamados para investir até o fim. Uma mensagem muito impactante, um segredo muito grande, queridos, sobre um dos princípios mais importantes dentro da visão do MDA, que é a consolidação. E se você avaliar pelo tema dessa mensagem, essa palavra investir, né? Quando nós falamos nessa palavra aqui, analisando pelo contexto natural, analisando pelo o contexto humano e natural das coisas, quando nós investimos algo, quando nós realmente falamos assim, gente, eu vou investir em algo. Por exemplo, essa área aqui, aonde está esse imóvel aqui, esse terreno, imagine essa área aqui há 20 anos atrás. Quanto que valia será essa área aqui? Sei lá, uns 5 mil reais? Valia isso? Há uns 20 anos atrás, 1996, 10 mil reais? 20 mil reais. Quanto que vale uma área dessa daqui hoje? Vale muito dinheiro, não vale? Pastor Marcos está rico. Queridos, toma posse, pastor. Quando a gente fala às vezes de investimento, normalmente a nossa mentalidade é de que tudo aquilo que a gente investe, a gente tem que lograr lucro daquilo que você investe. É ou não é verdade? Quem comprou um imóvel aqui, vou investir um dinheiro aí, comprou um imóvel, deixa lá esse lote lá, e passa-se os anos, de repente o lote vale lá R$1 milhão. Eu acho que vale esse lote aí, 1 milhão, sei lá. E no reino de Deus, como igreja, às vezes a gente pensa também da mesma forma, é ou não é? Amém ou não amém, queridos? Amém não. Se você pensa assim, eu quero desconstruir esse pensamento seu aqui nessa noite. Porque eu quero falar aqui para você de alguns princípios de investimento espirituais, que na verdade a palavra de Deus sempre traz um contraste para a nossa vida em relação às coisas do mundo. Certa feita Jesus estava com seus discípulos, e eles estavam lá numa demanda incontável. Eu que vou sentar à direita, não sou eu e não sei o que, eu vou ser o maior. E Jesus fala assim, olha, no meio de vocês, os maiores são os que têm mais posses, os mais ricos, os que mandam fazer tudo. Mas no reino de Deus, o maior é o que serve mais. Isso é um contraste em relação à realidade humana, natural. É ou não é, queridos? E o versículo que eu quero usar aqui está lá no Evangelho de Jesus, que João escreve, capítulo 13, verso 1, diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabe, queridos? E falando sobre, para começar a desconstruir esse pensamento que alguns aqui às vezes têm, em nome de Jesus, você vai sair daqui mudado com o seu pensamento, em nome de Jesus. Eu quero falar aqui sobre 3 princípios de investimento espiritual. E o primeiro princípio é: não crie expectativas no retorno. Tem um livro do pastor Marcelo Almeida chamado As Maldições das Expectativas.
todo crente, principalmente todo pastor, tinha que ler esse livro pelo menos uma vez por ano. Nós precisamos aprender a investir nas pessoas sem esperar retorno e reconhecimento pessoal, porque é impossível desassociar a palavra investimento da palavra amor. É impossível. Por isso que nós falamos aqui de amor e cuidado. Eu gosto muito de uma frase do pastor Daniel, da Igreja Batista, lá de Vale das Bênçãos, que ele diz assim, que o verdadeiro amor é o que o amor faz. E quando você para investir na vida de uma pessoa, existem várias maneiras de você investir na vida de uma pessoa, mas talvez a moeda mais preciosa que você tem para investir na vida de uma pessoa, queridos, às vezes você tem um marcador aí dessa moeda pendurado no seu braço, que é o tempo. Toda vez que você para dar tempo para as pessoas, você está investindo a sua vida nas pessoas. E não existe nada mais valioso nessa terra do que a vida. A palavra de Deus diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Quando você para oferecer algo para alguém, para abençoar a vida de um irmão, você dá uma oferta para ele, você está dando a sua vida, porque você trabalha e gasta o seu tempo no seu trabalho. Você está dando a sua vida. Filipenses capítulo 2, verso 7 diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Jesus se despojou de toda a glória e deu a vida dele pelos seus discípulos. Investimento, queridos, tem muito a ver com o tempo, tem muito a ver com o que nós fazemos para as pessoas. Quanto mais egoísta uma pessoa é, mais expectativas ela cria no que vai receber em troca do investimento feito em alguém ou em algum projeto. Isso é um demônio que assola a vida de muita gente. Porque muitas vezes nós queremos investir nas pessoas, mas nós investimos com uma expectativa de que ela vai dar um retorno. Queridos, isso é muito errado. Nós precisamos corrigir o nosso coração para de verdade investir com um amor incondicional na vida das pessoas. E as pessoas, elas não são bobas. Elas percebem, queridos, quando nós fazemos algo visando algo em troca. Isso é muito sério. As pessoas percebem. Por isso que muitas vezes nós investimos. Às vezes o cara entra lá no MDA, eu tenho tido o privilégio de discipular alguns pastores de outras igrejas. E assim, quase que a via de regra, queridos, todos os pastores que procuram o MDA, nós temos ouvido muito, temos sido muito procurados, sabe? Apesar de nós, e a maioria desses pastores, desses líderes, eles procuram em busca de um resultado. E essa mudança de mentalidade, ela precisa incorrer na mente de todo líder, de todo pastor, de todo cristão, de verdade investir
na vida das pessoas de forma incondicional. É o que nós falamos de amor incondicional. A gente enche a boca para falar de amor incondicional, mas muitas vezes nós colocamos uma penca de condição para amar o cara ou a cara. Mateus capítulo 5, Jesus está dizendo assim: olha, façam para vocês o que você gostariam que fizessem, façam para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Essa é a lei áurea de relacionamentos. Ele fala assim: olha, os publicanos, fazer quem te faz bem é muito fácil, até os publicanos fazem isso. Agora eu quero ver amar o que te maldiz, eu quero ver amar o que fala mal de você. E no Sermão do Monte, Jesus diz assim: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem. Sabe o que é injúria? É mentir a seu respeito. Falar assim: aquele pastor lá daquela igreja, aquele gordinho, é um ladrão safado. E amar o camarada. A resposta, queridos, na vida dos discípulos, ela tem custo. E Deus quer que você ame as pessoas na medida que vai te custar algo, que vai te levar a sacrificar algo pela vida do seu discípulo, de sacrificar o seu orgulho, de sacrificar o seu ego. Porque quem está cheio de si não ama as pessoas. Sabe, queridos, Deus só se manifesta aonde o ego do ser humano é deposto, aonde o centro é Cristo. Deus se manifesta. Aonde o centro é o homem, Deus não se manifesta. E muitos crentes, eles sabem onde está o desafio, eles sabem a resposta que Deus requer. Todavia eles vêm ao altar, eles choram: eu quero amar Jesus. E rasga o coração e chora. Às vezes isso é verdadeiro aqui, mas nunca vencem a barreira do egoísmo, do comodismo, da religiosidade, do tradicionalismo. Precisamos compreender que investir de acordo com o mesmo coração de Jesus, temos que investir sem exigir ou esperar nenhum retorno pessoal. O que você vai ganhar com isso? Nada. Você vai ganhar no reino, é na glória. Porque Paulo diz que os momentâneos sofrimentos que nós temos passado aqui produzirão eterno peso de glória. E quando você leva a mordida de uma ovelha, quando você leva a mordida de um camarada, que você está amando o cara, que você está indo atrás do cara, que você está evangelizando o cara, e o cara não quer nada com nada, isso é uma expressão que a gente tem que abolir do nosso meio. Isso é sofrimento. É ou não é, queridos? É difícil. Nós vamos ganhar na glória. Então, o primeiro princípio: não crie expectativas no retorno. Eu entendi isso quando eu estava no momento do meu ministério, que eu estava prestes de verdade a desistir de tudo. Eu cheguei na minha esposa e falei com ela assim: olha, você quer tentar? Vamos. E ela: vamos. E nós pegamos 3 casais na nossa mente. O primeiro estava quase desviando. O segundo não estava na igreja, estava fora da igreja. E o terceiro estava morto em pé. E o Espírito Santo, ele falou para mim assim: olha, você sempre amou as pessoas, e você sempre fez qualquer coisa pelas pessoas, porque você queria uma resposta delas. Agora eu quero caminhar essas pessoas que eu te falei, que eu te mostrei, sem nenhuma condição. Eu coloquei algo no meu coração e falei assim: eu vou amar esse camarada
E essa camarada, sem condição, nem que eles nunca se tornem um líder de célula, nem que eles nunca se tornem nada na igreja, mas eu vou amar e vou cuidar deles. E comecei a viajar. Morava lá na cidade de Jardim, 26 quilômetros até a casa deles. E toda segunda-feira, 8 horas da noite, eu ia lá. E tinha dia que eles estavam tão chateados comigo, tão bravo comigo. Pastor Gildo fala que, é o discipulador do pastor de Arley, ele fala que pastor tinha que chamar cobra. Por quê, pastor? Porque tem que engolir sapo todo dia. E tem, irmãos, tem mesmo. E eu ia lá, e firme, e discipulava. Tinha dia que eu saía de lá, falei assim: meu Deus do céu, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? É você que me pediu. E durante 2 anos, eu investi a minha vida na vida desse casal. Eles moravam lá perto da Vila Pedroso. Eles se mudaram para a região do Recanto do Bosque. E desde lá eles já começaram a liderar a célula. Você falava em célula para eles, irmãos, dava urticária, assim, empolava. E a gente começou a investir e começou a amar. E eles se mudaram para cá, alugaram a casa deles, se mudaram para cá. Sabe, são supervisores de setores. Vão chegar agora em setembro com 11 células. Sabe, queridos? Mas é fruto de investimento, é fruto de amor incondicional. O segundo princípio de verdade que nós temos que aprender sobre investimento espiritual, diga comigo. Segundo princípio de investimento espiritual é foco no investimento. Talvez essa seja uma das coisas mais importantes no nosso ministério, na nossa vida como pastor, como líder. Quantos pastores e líderes temos aqui? Levanta a mão e diga aleluia. Talvez essa seja uma das coisas mais importantes que nós temos que de verdade descortinar e viver dentro da nossa vida, dentro do nosso ministério. Nós precisamos entender de verdade, saber o que de fato é importante sobre investimento espiritual. Investimento em todos os aspectos: tempo, oração, trabalho, dinheiro, amizade, comunhão, ensino, acompanhamento, aconselhamento. É preciso determinar as prioridades do foco do investimento, porque nós não conseguimos investir em todos ao mesmo tempo. Jesus, ele tinha essa visão. Às vezes a gente ouve muito falar, você já até ouviu falar isso, mas Jesus, ele tinha a multidão que seguia ele, milhares de pessoas. Isso era uma classe de discípulos. Jesus tinha os 70 que ele mandou de 2 em 2. E quando a coisa pesou lá em João 6, eles falaram: essa palavra é dura demais, nós vamos vazar daqui. E os caras foram embora. E Jesus tinha os 12, que um deles, que foi Pedro, chegou para eles, como o pastor Luiz Carlos pregou aqui: essa palavra é dura demais. Jesus falou para eles assim: se você está achando que é dura demais, pega junto com 70 lá e vai embora. E Pedro fala para ele: para quem que nós vamos se só tu tem a palavra de vida eterna? Jesus tinha o círculo íntimo dele, que era os 3 lá, Pedro, Tiago e João no barquinho. Os caras estavam colados com Jesus, porque ele escolheu? Não, porque eles decidiram estar perto de Jesus. E Jesus sempre chamava eles. E desses 3 ainda tinha mais um que sempre estava colado, que era o discípulo amado, que se encostava no ombro de Jesus. Nós temos que ter uma visão dentro dessa analogia, queridos, que entre João 10 e Marcos 10, aonde, se você ler o capítulo de João, Jesus está falando lá, mostrando a questão do bom pastor. O que a palavra está dizendo? Que o bom pastor, ele dá a vida pela ovelha. Ele está lá contando a ovelha, e quando falta uma ovelha,
Ele falou, opa, está faltando uma. Ele deixa as 99, vai atrás da perdida. Achando ela, deita azeite nas suas feridas, coloca ela nos seus ombros e leva ela de volta para o aprisco. Mas de contrapartida, Jesus está falando lá em Marcos 10, diz assim: aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, ele não pode ser meu discípulo. Espera aí, pastor, tem um negócio errado nessa história. Parece que a Bíblia está se contradizendo, mas não é. Muitas vezes a gente quer cobrar uma resposta de uma pessoa, de um discípulo, que ele é uma ovelhinha. E quantas vezes a gente fere mais, a gente machuca mais as pessoas, porque a gente está de olho na resposta, e não na ovelha, e não na pessoa. Quantas vezes, queridos, às vezes nós deixamos de verdade apertar o parafuso, porque tratamos um discípulo profundo como uma ovelha. Tadinho dele, vem cá, vamos comer uma picanha. Rapaz. Nós temos que ter essa percepção. Nós temos que ter esse feeling, esse discernimento a respeito disso. Porque a ovelha, ela precisa de ser cuidada, ela precisa de tirar o carrapato dela. Como o pastor Hebe diz, põe no colinho, oh, ovelhinha bonitinha, vem cá, toma um mamazinho, nenenzinho. Ovelha é isso, queridos. Mas discípulo não. Discípulo profundo é diferente. É arreda-te de mim, Satanás. Será que se o seu discipulador chegar e falar isso para você, arreda-te de mim, Satanás, você vai manifestar aí alguma coisa? Sabe? É preciso discernir entre o amor e o cuidado e o discipulado e investimento profundo na vida das pessoas. Porque, queridos, é muito complicado. As pessoas, nós ferimos muitas quando você coloca uma ovelha para liderar um rebanho, porque a ovelha não cuida de ovelha. Quem cuida de ovelha é pastor. E nós temos que entender que Deus, Ele não usa qualquer pessoa. Nós temos que entender isso. Eu quero compartilhar com você aqui Números capítulo 22, versículo do 21 ao 31. Você pode falar assim, você pode até falar assim: pastor, mas Deus usa sim, Deus usa até uma mula, uma jumenta. Então vamos lá que eu vou te mostrar como que Deus usa. Olha o critério para que Deus use. Olha o tanto que a gente tem que saber tratar, e o foco da nossa vida ministerial, do nosso trabalho, precisa de ser refinado a cada dia. Números capítulo 22, versículo 21, diz assim: Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Para você contextualizar aqui, para você entender, Balaão estava armando uma presepada aqui. O cara estava envolvido numa fuleiragem danada aqui, irmão. Picareta, profeta de meia tigela. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta. Diga comigo, jumenta. Fala bem alto e olha para o seu irmão, fala jumenta. Viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada. Saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Quando o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre duas vinhas, com muros dos dois lados, quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. Rapaz,
tem um negócio errado nessa história aqui. A jumenta viu o anjo 2 vezes e o profeta não viu o anjo. O que é isso? Alguma coisa está errada aqui. Eu estou falando para você que é um profeta de meia tigela. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou em lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com a vara. Misericórdia. Então então o Senhor abriu a boca da jumenta e disse a Balaão: que foi que eu te fiz para você me bater 3 vezes? Balaão respondeu a jumenta. Irmão, Deus tem um senso de humor muito poderoso. Mas a jumenta disse a Balaão: presta atenção nisso aqui, olha aqui, ei, olha aqui, presta atenção. Mas a jumenta disse a Balaão, diga comigo, jumenta. Não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje. Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Balaão então inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Queridos, Deus não usa qualquer pessoa, porque Deus usa quem é discípulo e quem está debaixo de autoridade, que é o maior princípio espiritual, queridos. Sabe por que essa jumenta aqui, talvez não foi nem o fato da jumenta falar que chamou a atenção de Balaão. E o fato da jumenta questionar ele, falar assim: não sou eu acaso a sua jumenta, e por algum dia eu deixei de obedecer você? Deus não usa quem é rebelde. Deus usa quem está debaixo de autoridade. Deus usa quem vive debaixo de obediência. Deus usa quem é submisso. Queridos, nós precisamos entender essa verdade. E precisamos saber com quem que nós estamos lidando. O seu crescimento, ele será diretamente proporcional ao investimento que você faz na vida dos seus discípulos. E quem são os seus discípulos? Feche seus olhos aí e pensa: quem são os seus discípulos? Quem são as pessoas que caminham com você? O terceiro princípio, e na minha concepção, quero pedir para você prestar bastante atenção, que eu creio que é um dos mais importantes. Vai valer a pena. Nós temos que crer, queridos, e ter fé, porque a palavra do Senhor diz que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Quando o seu coração está ligado em Deus, existe uma motivação celestial vinda da parte de Deus, do coração de Deus, sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Você vai investir, você vai semear, e vai dar fruto, e vai ter resposta. Mas se o nosso coração estiver corrompido, a semente lançada vai dar fruto mau, porque a palavra diz que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Semente ruim não dá fruto bom. Semente estragada, semente ferida, quebrada, não dá fruto bom. E quando nós falamos sobre vai valer a pena, nós precisamos ter uma consciência. Diga comigo, consciência. Você sabia que a sua consciência é parte do seu espírito? E quando nós temos consciência de algo, principalmente das verdades espirituais, isso é muito profundo na nossa vida. Nós precisamos ter uma consciência no cuidado, no pastoreio e no discipulado de paternidade espiritual. Isso é muito sério, porque nós somos chamados para fazer discípulos.
E fazer discípulo implica de você de verdade ter filhos. E veja o quanto isso é sério. Porque a realidade da igreja hoje, queridos, infelizmente, da grande maioria, é se permanecer nos 3 S's, não é? Quem sabe o que são os 3 S's? Salvo, sentado e satisfeito. Essa posição é terrível. Nós precisamos ter uma mentalidade de paternidade. Paulo fala que nós temos que renovar a nossa mente. E a igreja hoje, ela não tem uma mentalidade de paternidade. Muitas pessoas, muitos líderes têm se levantado até contra esse princípio de paternidade, de cobertura espiritual, dizendo isso, que isso é moda. Mas queridos, é a palavra de Deus. Olha o quanto isso é sério. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 38, no verso 6. Eu quero compartilhar um texto muito poderoso para você aqui hoje. E ele diz assim, olha: Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Judá tinha 3 filhos: Selá e Onã. Olha para o irmão que está do seu lado e faz uma cara de chuchuzinho para ele. E diga: Selá e Onã. A palavra de Deus continua dizendo assim, olha aqui, presta atenção. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso matou. Ei! Deus não mata ninguém de graça. Esse camarada aqui fez alguma coisa errada. Deus não mata ninguém de graça não, queridos. Está dizendo aqui que Deus reprovou a conduta dele. E continua dizendo: então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela, e dê uma descendência ao seu irmão. No meio do povo de Deus existia um voto, dentro da lei, que se chamava o voto do levirato, em que o irmão que falecesse, sendo ele o irmão mais velho, o cunhado tinha que assumir a responsabilidade do irmão mais velho. Só para começar a clarear, quem que é o seu irmão mais velho, queridos? Quem que a Bíblia fala que é o nosso irmão mais velho? Olha aí, vai clareando. Mas Onã sabia que a sua descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, ele derramava o sêmen no chão para evitar que o seu irmão tivesse descendência. Ele jogava a semente fora. E o Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Queridos, eu chamo isso aqui da síndrome de Onã. A geração de Onã, ela se relaciona dentro da igreja, com a igreja. Porque eu gosto muito de fazer essa analogia, de sempre quando eu ouço, principalmente no Antigo Testamento, a figura de uma mulher, sempre eu gosto de fazer uma analogia, um simbolismo com a igreja. E a geração de Onã, ela se relaciona com a igreja, ela tem prazer com ela, ela desfruta dela, mas não assume a responsabilidade de paternidade. É por isso que nós somos a maior igreja desse país, é a igreja dos desviados. Porque pais que geraram filhos espirituais abandonaram seus filhos, largaram a mercê e não cuidaram dos seus filhos. A geração de Onã, queridos,
ela não assume a responsabilidade de ser pai, de ser mãe, e lança fora a sua semente, porque a palavra de Deus diz que está em nós a salvação do mundo, que é Jesus. A semente capaz de mudar a história dessa humanidade, ela está em nós. E nós jogamos essa semente fora quando decidimos por não fazer discípulos, quando decidimos por ficarmos salvos, sentados e satisfeitos. A igreja canta Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas a geração de Onã atrasa a vinda do Messias. Hebreus capítulo 7, versículo 14 diz assim: pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Sabe por que Deus matou Onã também? Porque ele não gerava filhos, e era da geração de Judá que vinha a salvação para o mundo. Quando você não decide gerar filhos e cuidar de pessoas, você está atrasando a segunda volta de Cristo. Isso é muito sério. Nós precisamos de mudar a nossa mentalidade em relação à paternidade. Quem aqui tem filho pequeno? Quando chega janeiro, começa a escola. Eu já vi tanto pai reclamar: esse menino dá trabalho demais. É R$500 de mensalidade, de matrícula, e mais não sei quanto de livro, de material. Esse menino dá trabalho demais. E é uniforme, e é lancheira, e é lanche todo dia, e é dinheiro para o Uber para levar para a escola, para trazer. Mas nós precisamos de mudar a nossa mentalidade, porque o verdadeiro pai, ele não gasta com o seu filho. O verdadeiro pai, ele investe na vida do seu filho. Ele investe nele até ver Cristo formado nele, queridos. Eu tenho um discípulo, o nome dele é Túlio, a esposa dele é Fernanda. Ele saiu da igreja pouquinho tempo antes de nós entrarmos na visão do MDA, e ele ficou fora da igreja durante 5 anos. E durante 5 anos eu continuei me relacionando com esse camarada, indo pescar com ele, fazendo churrasco na casa dele e amando ele. E ele me desprezava, e ele dizia que nunca ia voltar para a igreja. E para a honra e glória do Senhor, o Túlio voltou para a igreja. O Túlio está na célula. Essa semana ele se sentou com o pastor de Arley, semana passada, e pediu perdão para o pastor de Arley, e pediu perdão para mim, e disse assim: foram 5 anos longe da minha família, foram 5 anos longe dos meus irmãos, e eu estou de volta. E o Túlio já está com o coração tão aberto para discipular. A esposa dele já está discipulando, e o Túlio logo logo vai se tornar de volta um líder de célula, queridos, em nome de Jesus. Um pai avalia o seu filho não pelo que ele faz, mas por aquilo que pode vir a se tornar no seu futuro, pelo seu potencial. Então ele investe.
Como que nós podemos ouvir de líderes dizendo que não existe essa questão de cobertura e de paternidade espiritual? Se Paulo, na primeira carta que ele escreve a Timóteo, ele diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé, a graça, misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, seja contigo. Um pai espiritual, ele age por um voto de fé na vida dos seus filhos. Queridos, e eu só estou aqui hoje, talvez o mais improvável de qualquer pastor, de qualquer um de vocês, sou eu de estar aqui hoje. Eu só estou aqui hoje porque eu tive pessoas que investiram na minha vida, pessoas que acreditaram em mim num tempo que nem eu mesmo acreditava mais. Eu estou aqui hoje por causa de um homem chamado Fabrício, que me amou, que me mostrou o amor de Jesus. E quando eu me converti e aceitei Jesus, todo dia ele me ligava, 4 vezes por semana eu me encontrava com ele. Ele orava por mim. Ele me amou como se eu fosse irmão de verdade dele. Ele me amou mais como um pai ama um filho. Como eu nunca me senti amado pelo meu pai natural, eu me senti amado por esse camarada. Eu estou aqui hoje por causa de um casal chamado Vilmar e Lia, que são pastores da nossa igreja, que me adotaram também como seu filho. E cuidaram de mim, e me aceitaram dentro da casa deles, e zelaram da minha vida, e empenharam fé na minha vida, durante muito tempo. Eu estou aqui hoje, por causa de um casal que chama-se João Bosco e Elizabeth, que toda segunda-feira, 3:30 da tarde, eu me sento na sala da casa deles, eu choro no ombro dele, eu abro a minha vida, abro o meu coração, e eles empenham fé na minha vida, eles empenham fé no meu ministério. Eu estou aqui hoje por causa de um homem chamado de Arley e de uma mulher chamada Arlete, que acreditaram que um dia eu podia ser um pastor, que investiram a vida deles em mim, que investiram dinheiro na minha vida. Não foi pouco, foi alto. Investiram tempo, investiram amor na minha vida. Queridos, eu quero convidar você a ficar de pé.